Abra sua Bíblia agora, abra sua Bíblia, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, do verso 11 a 15. Na terça passada eu não estive aqui na igreja, o presbítero irmão Valdeli, o evangelista irmão Valdeli, ministrou para a gente aqui. Eu assisti online o culto da terça passada, e hoje eu vou ministrar, vou finalizar aqui com os irmãos o nosso estudo do Tribunal de Cristo. Hoje eu finalizo, vou procurar ficar mais dentro do texto, para mim não prolongar muito. Normalmente as pessoas que falam sobre o Tribunal de Cristo concluem em 50 minutos, aí 1 hora. Nós já estamos indo para o terceiro culto, que às vezes a gente abre algum leque ali, né? A gente usa a expressão na teologia assim, não é que a gente pegou um gancho, né? Às vezes a gente joga uma âncora inteira, né? E perde um pouco o foco, mas eu vou ficar mais dentro desse assunto para a gente finalizar hoje esse estudo do Tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3 e 11, diz assim a palavra do Senhor: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, for ali de ouro, prata ou pedra preciosa, se a obra que alguém edificou dessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, dos 6 elementos que a gente leu aqui, elementos conhecidos, ouro, prata e pedras preciosas, olha só, aqui que diz: se esse permanecer, essa obra for como ouro, prata ou pedras preciosas, esse receberá galardão, tá certo? Esse vai receber o galardão. Vamos lá, verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, ou detrimento, conforme a versão aí, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Amém. Meus amados irmãos, nos cultos anteriores a gente leu 2 Coríntios 5 e 10, onde Paulo afirma que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, você já aprendeu aí uma doutrina de salvação. A gente sabe que há várias doutrinas. Há doutrina da salvação, doutrina dos anjos, doutrinas do Espírito Santo, e as doutrinas que são importantes. Então você aprendeu nesses dias que nós falamos sobre o tribunal de Cristo, sobre uma doutrina de salvação. Paulo diz que todos vão comparecer ante o tribunal. Aí eu falei para os irmãos quando se daria esse tribunal, que é depois da igreja ser arrebatada. Quem seriam os participantes desse tribunal? Eu falei que é todos os salvos de todas as épocas, de todas as eras, que já morreram, que vão ser arrebatados no arrebatamento, enfim, todos esses estarão diante desse tribunal. Quem será o juiz? Eu expliquei para os irmãos, João 5 e 22, que o juiz será Jesus, não será Deus. João 5 e 22 fala que Deus, o Pai, Ele entregou ao Filho Jesus o direito de julgar. Então todos os julgamentos que ocorrerão serão, o juiz desse julgamento será Jesus, certo? Então nós falamos quando se dará, quem participará, quem será o juiz, tudo isso a gente falou nas semanas anteriores. Hoje eu quero falar para os irmãos sobre a natureza dos galardões, certo? Porque embora a Bíblia ela não fale muito a respeito do que será o galardão, e eu introduzi esse assunto na terça retrasada, que eu falei para os irmãos que, embora a Bíblia fala de muitas coroas, no Novo Testamento você encontra pelo menos 5 tipos de coroa que os salvos receberão. E eu falei para os irmãos que dentro de um estudo, até analisando ali, eu gosto bastante do pastor Ciro Sanches e Borde, até para os irmãos que eu mandei esse estudo via WhatsApp, no final eu coloquei a bibliografia, eu coloquei ali que eu peguei do Chamada da Meia-Noite, que é um
é um grupo de teólogos sério, e também da CPAD, através do estudo do pastor Ciro Sanches e Bordi. E tanto a chamada quanto o pastor Ciro, a gente não comunga, a gente comunga da mesma ideia, que as coroas que a Bíblia tratam, elas não são coroas no termo literal. A gente não vai usar coroas, aquela coroa assim na nossa cabeça. Por quê? Porque o Novo Testamento fala de 5 coroas. Aí se eu te perguntasse que qual coroa é mais importante das 5, fala da coroa da vida, fala da coroa da justiça, e vai falando, várias coroas. Qual seria a primeira que a gente usaria na cabeça? Qual seria a mais importante? Qual seria do meio? Você já pensou na minha cabeça 5 coroas? Se eu ganhasse todas, é claro, ou se os irmãos ficariam um tanto desconfortável, ficariam um tanto desconfortável. A gente entende que esse termo coroa na Bíblia, ela faz alusão a uma recompensa e não propriamente dito a coroa no sentido físico, tá certo? Claro que se Deus quiser colocar 5 coroas na nossa cabeça, Ele dá um jeito e coloca, vai encaixando uma em cima da outra ali, qualquer coisa, Ele coloca, mas a gente entende que essa coroa é o poder de governar, é o poder de reinar, certo? Você viu que a gente leu no verso 14, que quem tiver as obras aprovadas, vai ser recompensado. Então coroa dá uma ideia de recompensa, de governo, certo? E no verso 15, que as obras se queimarem como madeira, feno ou palha, esse vai sofrer perda. Aqui, irmãos, eu já tenho uma ideia formada, que lá no céu, vai ter privilégios. Eu anotei essa palavra aqui para mim compartilhar essa ideia que eu cheguei à conclusão aqui, quero compartilhar com você. Você não é obrigado a aceitar tudo que você ouve, mas você pode depois pesquisar sobre esse assunto, ou se você me fazer a requisição, eu te mando esse estudo com as referências bíblicas para você dar uma analisada na sua casa. Eu entendo que lá no céu vai ter privilégios, aqueles que muito trabalharam para Deus, aqueles que muito adoraram a Deus, aqueles que muito fizeram para que o nome do Senhor fosse glorificado, lá no céu eles vão desfrutar de privilégios. E por que eu cheguei a essa conclusão? Por causa desse verso 14 e verso 15 de 2 Coríntios capítulo 3, aonde aqueles que as obras forem aprovados, receberão do Senhor uma recompensa, um galardão, e aqueles que fizeram para se aparecer, aqueles que fizeram com outras motivações, esses vão ser salvos como pelo fogo. Isso, a Bíblia diz que sofrerão perdas. Já pensou? Muita gente, irmãos, que faz para aparecer, faz para ser aplaudido, faz para ser reconhecido, faz para ser, muitas das vezes, receber tapinhas nas costas, como a gente fala, vai sofrer, vai chegar naquele dia e vai perder tudo. Vai perder tudo, porque naquele dia não vai adiantar questionar, irmãos, não vai adiantar questionar, vai questionar com aquele que a Bíblia diz que os olhos são como chamas de fogo, vai questionar com aquele que é capaz de olhar o coração da pessoa, não vai ter como questionar. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, Ele é a própria justiça. Já pensou? Porque, irmãos, às vezes na nossa mente, a nossa mente está cheia de coisas que a gente vê no dia a dia. Aí você vê juiz sendo honesto, juiz sendo correto, mas de repente você vê um juiz que foi subornado, algum juiz que está dando ali o veredito, puxando para algum lado porque ele recebeu dinheiro, ou porque aquilo ali lhe agrada. Aí a gente fica com aquela ideia que parece que vai chegar naquele dia e vai ter como subornar esse juiz, mas não vai ter, porque a Bíblia diz que a balança desse juiz, ela é justa, diz que o peso dessa balança é fiel, ela não puxa nem para o lado e nem para o outro, o peso dessa balança é fiel, então naquele dia não vai ter como questionar. Por isso que eu te aconselho hoje, você que saiu nessa terça-feira da sua casa, meia fria, e veio para a igreja, de máscara, mais esse sacrifício, usar máscara,
Tudo que você for fazer, irmãos, faça para Deus ser glorificado e faça bem feito. Faça para Deus ser glorificado. Eu tenho um texto que eu amo de Coríntios 3, de Coríntios, onde Paulo diz que tudo que a gente for fazer, nós devemos de fazer, se for para comer, se for para beber, ou fazer qualquer coisa, a gente fazer para o nome do Senhor ser glorificado. Eu coloquei um lema na minha vida, irmão: se for para mim fazer alguma coisa que não for para Deus ser glorificado, aquilo para mim não presta na minha vida. Se for para mim fazer qualquer coisa que não seja para o nome do Senhor ser glorificado, para mim não vale de nada, porque só vai sobrar naquele dia o que nós fizer aqui nessa vida, que for para o nome do Senhor ser glorificado. Então vamos lá. Aí eu falei que não dá muitos detalhes, mas vamos dar uma olhada em Romanos 8 e 18. Por quê, pastor? Porque tem coisas na Bíblia que eu não posso chegar aqui e afirmar para você. Tem coisas que eu posso, né? Sobre o tribunal de Cristo eu posso chegar aqui e te afirmar que vai ter um tribunal, porque a Bíblia está dizendo. Tem outras coisas que eu não posso, porque a Bíblia não diz. Isso que eu estou te falando é bíblico, não é algo da minha cabeça. Abra aí Romanos 8 e 18. Romanos 8 e 18, eu vou ler aqui no microfone para unificar, né? Eu sei que tem várias versões aí. Eu uso uma versão mais tradicional que todos os irmãos possuem, mas tem algumas versões que até facilita mais de você entender. Romanos 8 e 18 diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então tem muitas coisas que vai ser revelado ainda para nós, que nós não conseguimos imaginar. É o comum com aquela passagem que Paulo diz: olha, tem muita coisa que o coração do ser humano não consegue entender, não consegue imaginar, e é isso que Deus tem revelado para cada um de nós. Então, irmãos, tem coisas que vai ser revelado ainda. Então essa questão do galardão, a gente não consegue afirmar o que será o galardão para vocês. A Bíblia não deixou clara. A Bíblia também é um livro que ela se revela de uma maneira progressiva para as nossas vidas. Eu tenho dito aos irmãos que os nossos filhos, eles saberão muito mais do que nós, porque vão ter acesso a informações, o próprio Deus vai iluminando a mente deles, e a Bíblia é uma palavra progressiva. Vamos ler mais um texto, 1 Pedro 5:1, para você entender que tem coisas que vai se revelar só na eternidade. 1 Pedro, no feminino, os irmãos sabem, porque é carta, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5 e verso 1. Olha só o que diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunho das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Então tem muitas coisas nas Escrituras, meus amados irmãos, que a gente vai ser revelado ainda, e vai ser revelado só na eternidade. O próprio apóstolo Pedro, comungando também dessa ideia, ele diz: olha, nós vamos ser participantes da glória que há de se revelar. Então eu não tenho como chegar aqui e dizer: não, o galardão é uma coroa, o galardão que você vai receber é um maná que você vai comer, o maná que teve lá no deserto, esse vai ser o teu galardão. Ou chegar aqui e dizer para você: não, o teu galardão vai ser quilos de ouro, ou vai ser isso. A ideia que eu quero trazer para os irmãos é que esse galardão que a gente vai receber lá no céu, ele vai ser, igual eu falei para os irmãos, ele vai denominar posição lá no céu. Eu acredito piamente que quando nós chegar lá, for recompensado, Deus vai colocar a gente como governantes lá no céu, aqueles que todas as obras forem provadas no fogo e não ser consumida. Aí eu citei para os irmãos a parábola de
a parábola de Lucas 19 e 17. Aquela parábola de Lucas 19 e 17, você pode abrir aí, você vai perceber que ali um senhor, uma certa pessoa, ele entrega o talento para os seus servos. É a parábola de Lucas 19, a partir do verso 17. A partir do verso 11 é a parábola, mas lá no verso 17, ele fala assim, e ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Aqui aquela pessoa que recebeu um talento, foi lá e multiplicou o talento, você vai ver ali que ele chamou 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negocie até que eu venha. E eles saíram dali e foram multiplicar. E o primeiro veio e disse: da tua mina eu fiz render 10. E eles: você fez render 10? Então, verso 17, sobre 10 cidades você terás autoridade. Ali, se a gente for dar uma olhada e entender que aquele senhor é uma alusão a Deus, ali ao Senhor, a gente entender que o servo dessa parábola é eu e você, e nós recebemos o talento e temos que multiplicar. Então dá a entender que lá no céu a gente que multiplicar bem, que fazer com zelo aquilo que Deus entregou para nós, nós receberemos lá no céu a autoridade. Então eu comungo que os galardões lá no céu, para finalizar essa parte, elas serão a autoridade que Deus vai delegar para aqueles que chegarem naquele dia lá. É por isso, meu irmão, que eu quero te convidar, você aqui nessa noite, a tudo que você fazer, por mais simples que seja, tudo que você for fazer, faça para Deus ser glorificado, faça para Deus ser exaltado, porque naquele dia nós não seremos julgados pelo tamanho do nosso ministério, nós não seremos julgados pelo cargo eclesiástico, e nem pelo tamanho do departamento que a gente comanda. Aquele dia lá, irmão, se você é auxiliar, ou se você é pastor, não vai ter diferenciação nenhuma, porque todos nós seremos julgados como os servos, nem como filho nós seremos julgados no tribunal, seremos julgados como servo. Todo mundo será servo, não será a posição, o cargo eclesiástico, o tamanho do que fez. A Bíblia diz que se for dar um copo d'água, e dá com a motivação certa, naquele dia vai receber galardão de um copo d'água. Às vezes a gente fica pensando em coisas extraordinárias. Eu queria estar lá no lugar do pastor Josué pastoreando a mina do mato. Eu queria comandar lá o Melodias de Sião, que tem quase 30 anos, e é um grupo que tem quase 11, 12 integrantes. Não, mas eu queria era comandar o círculo de oração lá da tal igreja, que tem 90 mulheres. Não, os jovens lá que é cheio. Eu queria ser pastor daquela igreja com tantas mil pessoas, irmãos. Não será pelo tamanho do que eu e você lideramos que nós seremos recompensados, mas a qualidade pela qual nós exercemos a tarefa. Até eu fico pensando que até o fato de vir na igreja, se nós vir na igreja com a motivação certa, para ser edificado, para adorar a Deus, para glorificar, naquele dia será recompensado. Até o louvor que nós fazemos na igreja. Eu falei para os irmãos que eu era muito relaxado na hora de cantar na igreja, não era uma coisa que me motivava, mas de repente eu comecei a entender que o louvar, o adorar na igreja não é uma opção, faz parte do culto e tem que fazer. Então quando eu entendo isso e eu faço o louvor ali na igreja, para adorar a Deus, para o nome do Senhor ser glorificado através daquela letra, eu vou receber recompensa do Senhor. Glória a Deus. E também eu falei para os irmãos, além da parábola de Lucas 19, eu mencionei Apocalipse 2, 26 e 27, que é um texto bem bacana. Vamos fazer leitura? Apocalipse, para encerrar isso aqui, irmãos, eu finalizei o culto com esse tópico, terça retrasada. Hoje só estou colocando os irmãos dentro do tempo e do espaço aí, certo? Vamos lá, Apocalipse 2, 26 e 27, eu vou ler aqui no microfone, diz assim,
E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Olha só, isso aqui é um texto escatológico. Texto escatológico. Veja bem o que está dizendo aqui, ó. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, olha só, eu lhes darei poder sobre as nações. Aqui eu entendo que isso aqui é o galardão que cada um de nós vai receber. Certo, irmão? Vamos para o próximo tópico aqui da minha pregação, é o ponto 5, que diz assim, ó: as bases para o julgamento do tribunal de Cristo serão as obras e não os títulos. Olha só, a base para o julgamento, a base que Jesus vai usar, o juiz daquele dia, vão ser as obras e não os títulos. É por isso que hoje não vale a pena a gente ficar se preocupando com título, irmão. Não precisa. O título não vai aparecer naquele dia. Não, mas se eu tiver o título de pastor, não, eu vou ser mais respeitado. Mas vai ser respeitado aqui na terra, porque lá no céu não tem isso. Lá no céu vai ser servo. Todo mundo vai ser servo. Ah, pastor, então eu não preciso almejar, não. Você não precisa fazer disso um estímulo para você chegar. Não precisa fazer disso aí algo que se torne, não, eu tenho que ser. Se eu não for, eu vou ficar doente. Se eu não ser ordenado, se eu não ser reconhecido, meu Deus. Se eu não tiver o título, Jesus. Não precisa ser assim. Mas almejar, é claro que isso não é errado. A própria Bíblia diz: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, o excelente coisa almeja. Por quê? Porque é lindo você ser reconhecido. Mas eu sempre digo, é só fazer as coisinhas certas que vão acontecendo, não precisa sair atropelando nada. Vai dar certo. Mas naquele dia não serão julgados pelos títulos. É as obras que vai valer a pena. Lembra que eu contei de um pastor que usava terninho de oncinha para vocês, andava só com carrão, Camaro, chegava na igreja, tinham que servir água para ele, a igreja dele era a maior da cidade, e ele chegou lá e ganhou uma bicicletinha, e falei daquela irmãzinha que chegou lá e ganhou um Fiat 147, Então eu falei para os irmãos, é isso aí, não vai ser o título que vai fazer o cara chegar lá e ter mais, mas vai ser as obras. Então vamos lá. Ali no texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios 3, você vai ver, e 10, nós vamos ver ali que tem os materiais, certo? Tem os materiais ali que, deixa eu achar o texto de 1 Coríntios aqui, aqui, certo? Vamos lá, 1 Coríntios 10, já começa no 10, que todo o contexto está voltado para isso, até o verso 15, a gente vai ver que ali fala em obras e não em título, se a obra que cada um edificou, tal. Então você vai ver que não é o título que vai ser levado. Verso 13, qual seja a obra é o trabalho. Então, meus amados irmãos, e fala de seis materiais ali. 3 são materiais bons, que resistem ao fogo, e 3 que se queimam facilmente. Claro que cada material, irmãos, é igual eu te falei, eu não vou fugir muito da questão do tribunal, para a gente não prolongar, mas cada obra dessa aqui, ela tem um significado. Por que primeiro traz o ouro? Dá uma explicação rápida aqui para os irmãos, eu até anotei. O ouro fala da natureza divina. Então, não há uma ordem, pastor, o ouro vale mais do que a prata e mais que a pedra preciosa. Não, cada uma tem o seu significado na palavra. O ouro, quando a Bíblia fala de ouro, remete à natureza divina de Cristo. Você lembra lá em Êxodo, capítulo de número 25, Êxodo 25, o que fala em Êxodo 25? Fala da arca, e a arca ela foi feita de madeira.
Lembra a arca da aliança, ou a arca do concerto lá, lembra? Ela foi feita de madeira. E o que Deus disse para Moisés? Reveste por dentro e por fora com ouro. A madeira naquela arca falava da natureza humana. Mas Deus disse assim, ó, toda a natureza humana vai ser coberta através da natureza divina, coloca ouro. Então sempre que você vê ouro na Bíblia, você vai ver que aquilo ali está se relacionando à natureza de Deus, certo? E tem outras passagens, tem a de Jó 22 e 25, é uma passagem bem bacana também, né? Os amigos de Jó aconselharam ele, ó, abandona o teu ouro e a tua prata, porque Deus será o teu ouro, e será as tuas riquezas, ou a tua prata. Então, a Bíblia, quando esse texto que eu citei para os irmãos, é Jó 22 e 25, então sempre que a Bíblia fala, está se referindo à natureza. Lembra lá do texto de Apocalipse capítulo 3 e verso de ouro? Aconselho-te que de mim compre ouros puros, Então o ouro fala da natureza. Então qual é as obras que vão parecer como ouro? É aquelas obras que são relacionadas às coisas de Deus, da natureza de Deus. Aquilo assim que Deus chega e diz assim, ó, vou dar um exemplo, Jonas, Deus comunica a Jonas, vai lá e faz tal coisa, tal obra, vai lá e executa um trabalho, o próprio Deus. Aí o Jonas sai dali e executa aquele trabalho até sem ninguém saber, mas ele vai lá e executa. Ele não fez para aparecer, ele não fez para que ele se tornasse famoso, ele executou aquele trabalho porque Deus mandou. Naquele dia, quando as obras dele, quando ele estiver diante do tribunal, diante de Jesus, aquela obra vai reluzir como ouro, porque ele executou uma obra que foi ordenada pelo próprio Deus, e ele fez para que o nome de Deus aparecesse e não o dele. As obras que vão se manifestar em prata, a prata na Bíblia, ela fala da redenção ou de resgate. Se você for ler lá no Levíticos 15, Êxodo 30, você vai ver que a prata, Levíticos 15, 5, fala que os escravos, eles eram resgatados dos seus senhores através da prata. Eles eram resgatados. Aonde mais que eu anotei aqui também? Êxodo 30, você vai ver que ela também fala ali que era a recompensa do primogênito, era dada em prata. Então a prata na Bíblia está relacionada à redenção. Aí quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente vai ver que nós somos comprados por um bom preço. Você sabia, irmão, que você tem um dono? Você sabia que você tem um dono, alguém que comprou você? Você era escravo. Vamos fazer uma analogia aqui, O escravo lá no Antigo Testamento era comprado por prata, e a Bíblia diz que nós somos resgatados por um bom preço. O apóstolo Pedro fala isso em 1:18, nós somos resgatados por um bom preço. Quer dizer, eu e você temos um dono, nós temos um Senhor. E quem é, pastor, o meu dono? Quem é? Jesus é o teu dono, Ele comprou você. Você era escravizado, o diabo um dia te colocou lá num leilão. Era assim que funcionava a venda de escravo, era um leilão. Ele juntava os escravos numa praça e o seu senhor ficava lá vendendo. Nós estávamos assim, irmãos, o diabo nos escravizou e nos colocou à venda. Aí de repente chegou Jesus lá e disse: não, mas esse eu vou comprar. Qual é o valor desse aí? O valor é tanto, então eu vou pagar. E daí Jesus foi lá e nos resgatou através do sangue dele vertido na cruz do Calvário. Você pode adorar a Deus nessa noite? Nós somos resgatados por um bom preço, meus amados irmãos. Então as obras que vão se manifestar da prata daquele dia, são as obras realizadas em plena dependência de Jesus. Plena dependência de Jesus, porque Ele é o nosso dono, Ele nos resgatou por um preço, um bom preço. Então tudo que você falar, tudo que você realizar, melhor dizendo, na dependência de Jesus. Sabe aquela coisa, irmão, que a gente faz só crendo em Jesus? Eu poderia citar aqui, mas não quero citar porque
Aquilo que a gente faz na dependência de Jesus é para receber a recompensa dele. Mas vou dar um exemplo aqui, não vou me usar como exemplo, porque eu não quero perder minhas recompensas. Eu não quero perder, eu quero chegar lá e... porque se eu ser aplaudido aqui, se você me elogiar aqui, pode ser que eu me enche e chegue lá naquele dia e perca esse galardão, e eu não quero. Não quero chegar lá e quero que esteja intacto. Mas vou dar um exemplo aqui, aquele dia, aquele mês que parece que você não teria dinheiro para pagar os teus compromissos, sabe? Se esse mês, meu Jesus, vai faltar, está dando tudo errado esse mês. Mas de repente você diz, não, eu vou fazer um jejum, eu vou para oração, eu vou para a escola bíblica, eu vou para os cultos, eu vou orar, se o pastor me oferecer um trabalho na igreja, nem que seja, eu vou aceitar qualquer que seja o trabalho. Jesus, olha, eu preciso que tu me ajude. Aí de repente chegou no final do mês, você conseguiu pagar todas as tuas contas lá, aí o pastor chega para você e diz, meu irmão, minha irmã, eu queria que você fizesse tal trabalho. Pastor, eu vou fazer. Aí você pega aquele trabalho assim, e na confiança que Jesus já te ajudou, vai te ajudar mais, e você executa aquele trabalho. Não, vou executar porque Jesus foi muito bom comigo. Aí você faz aquele trabalho não para você aparecer, para que o nome de Jesus seja glorificado. Naquele dia esse trabalho vai aparecer lá. Você fez na dependência de Jesus. Você até não tinha capacidade, você até não tinha condição, o pastor te convidou, você, não, mas eu vou fazer porque eu fiz um voto e Jesus vai me ajudar. E Jesus vai lá e te ajuda. Você está fazendo por gratidão a Ele. A tua capacidade não era, mas você fez com humildade. Você vai chegar com esmero, com dedicação. Aí você vai chegar naquele dia e Jesus vai te recompensar. Obras em prata, aquilo que você faz na dependência de Jesus. Sabe, irmão, aquele dia que você ganha uma oportunidade para pregar e você até não, humanamente você não teria condição? Ou o dia que você ganha uma oportunidade para cantar e humanamente você não teria? Essas são as obras que nós vamos realizar e aquele dia vai se manifestar na prata, na dependência de Jesus. E o terceiro que aparece ali são as pedras preciosas. Aí aqui para mim explicar das pedras preciosas, teria que pegar todo a questão do casamento judaico. O casamento judaico, os irmãos sabem que hoje a igreja é a noiva. Eu comungo também com essa ideia que hoje a igreja é a noiva. E se você fosse pegar o costume judaico, a noiva, ela não se encontrava com o noivo, no costume judaico não, eles tinham o primeiro encontro, marcavam a data do casamento e depois daquele dia o noivo não via mais a noiva, só ia se encontrar no casamento. Mas o noivo, ele arrumava algum amigo, chamava de amigo do noivo, e esse amigo do noivo mandava ele ver como estava a noiva, só que ele não mandava esse amigo de mãos vazias. Ele mandava esse amigo visitar a noiva cheia de pedras preciosas, joias, adornos, para que no dia do casamento a noiva tivesse linda, tivesse deslumbrante, maravilhosa. Se as irmãs estivessem bem ligadas no culto, elas diziam, Senhor, restaura nosso tempo como dantes aí, né? As mulheres, elas já iam para o casamento cheia de joias adornadas. É por isso que hoje a igreja é noiva. As irmãs aí gostaram, e os irmãos não. Aí a igreja, Jesus, irmãos, teve aquele primeiro encontro com a gente há quase 2000 anos, e ele foi ao céu, mas ele mandou o amigo Espírito Santo para adornar a igreja de dons, de talentos. Hoje a noiva, a igreja não é adornada de dons, talentos, isso aí simbolizam pedras preciosas. Então naquele dia, quais são as obras que vão se manifestar como pedras preciosas? Aquelas que nós realizamos na dependência do Espírito Santo. Agora esse dia um moço chegou para mim e disse, pastor, meu Deus, eu fico todo nervoso quando eu vou pregar. Não vou falar, mas ele está na igreja. Fico todo nervoso, eu fico trêmulo, eu chego lá e parece, até as palavras que eu penso em falar eu não consigo. É porque a pessoa vem aqui fazendo a dependência do Espírito Santo. E quando se perde isso, a gente se torna mecânico.
A pessoa que perde isso, quando vai, eu falei para ele, eu disse, não, mas fique tranquilo, eu também. Os dias mais terríveis da minha vida é os dias que tem que pregar na terça e na Santa Ceia. Eu disfarço ali que eu estou tranquilo, mas não estou. Dá dor de cabeça, dá isso, dá aquela treme. Não é fácil. E tomara que a gente nunca perca isso. O dia que você vai cantar e a tua mão sua, a letra, se não tiver escrito ali, ó, irmão, por isso que eu estou cheio de folha aqui, ó. Se eu não tiver aqui, meu Deus do céu, o dia que a gente perder isso e vir aqui na nossa capacidade, Deus não vai abençoar, Deus não vai usar, o Espírito Santo não vai se manifestar. Então quais são as obras que vão se manifestar naquele dia do tribunal como pedras preciosas? As obras que nós realizamos na dependência do Espírito Santo. Essas são as obras que vão se manifestar naquele dia. Aí, irmãos, ele fala das obras que vão sofrer perdas, que não vai ter galardão. É aquelas que quando você... Eu fiz no primeiro culto, eu até dei um toque para os irmãos. Vai ser mais ou menos assim, para você entender. Lendo o texto, eu imagino, pode ser que naquele dia seja diferente, mas eu acredito pelo texto, olha só, nós estaremos diante do juiz, certo? E ele vai colocar as nossas obras diante de uma mesa, e o texto diz que o fogo vai provar essas obras. Então eu imagino, vamos fazer uma conjectura aqui, ó, que as nossas obras estarão todas diante de Deus, e de repente ele vai lançar o fogo ali, e os 3 primeiros objetos, eles resistem ao fogo, mas os 3 próximos objetos, que é madeira, palha e feno, esses vão se queimar, e todas, embora a madeira, o feno e a palha, elas são todas relacionadas à natureza humana. Lembra que eu te falei da arca lá de Êxodo, quando Moisés fez uma arca, e ele fez de madeira, mas Deus disse, você reveste de ouro. Ali tem a natureza humana, que era a madeira, na arca, e a natureza divina, que era o ouro. Então quando você pega um texto na Bíblia que se refere à madeira, a feno, a palha, está falando da natureza humana. Irmãos, isso na nossa vida, a natureza humana, ela é um problema. A gente tem que estar sempre se policiando. Eu me lembro o dia que eu tinha uma formatura, eu acho, depois eu te explico, para você não me entender mal. Eu tinha uma formatura, e daí, irmãos, a gente estava numa turma a primeira turma de curso superior de teologia que teve em Criciúma, eu participei. E eu me lembro que já no primeiro mês de aula, era 2 anos, 24 meses, 24 módulos a gente estudava, dava mais de 2 anos, tirando ali janeiro e metade de fevereiro e metade de dezembro, dava quase 3 anos de curso. E eu me lembro que logo no arranque, uns 2 ou 3 alunos já estavam preocupados em comprar um anel. Era bacharel, então o bacharel pode usar um anel no dedo. Anelzão com a pedra, já te dá o título. Daí um outro já fez uma propaganda de uma joalheria que tinha os anel bonito e barato. Aí eu pensei, sabe que acho que um anel desse aí no dedo da gente vai ficar bacana. Mas aí eu comecei a pensar, não, a gente tem que lutar contra a natureza humana da gente. Você bota um anel no dedo, eu pensei, a responsabilidade já vai ser maior. Eu vou chegar aí numa igreja com um anelzão desse aqui, com uma pedra, e vão dizer, aquele ali é bacharel, vai vir coisa boa. Aí você não supera a expectativa do público, você se frustra. Aí sabe que eu não vou botar o anel? Não, essa é a questão. Sabe o que eu estou querendo dizer, irmãos? A gente tem que estar sempre lutando contra a nossa natureza humana. A natureza humana, ela vive tentando querer nos colocar para cima. Só que naquele dia a natureza humana não vai valer de nada, irmãos. Eu só te tenho um exemplo aqui de uma luta que às vezes a gente tem. A gente começa assim, de repente dá aquela vontade. Não, mas eu vou agora eu vou aparecer. Agora eu vou botar todos os meus certificados na parede e vou fazer uma selfie para mostrar. Isso aí é a natureza humana às vezes. Não, a gente tem que lutar, é um problema.
Porque tudo que for da natureza humana que nós fazemos aqui nessa terra, para o nosso nome ser aplaudido, para o nosso nome ser reconhecido, para o nosso nome ser glorificado, naquele dia vai ser esses materiais que vão se queimar. Para finalizar essa questão da natureza humana, que isso aqui, irmãos, eu anoto na cabeceira da minha cama, para mim não esquecer. O dia que a gente realizar alguma coisa, e a gente ser aplaudido, a gente ser abajulado por aquilo ali, eu sempre digo, chama alguém para filmar, filma aquilo ali e fica reprisando tua vida inteira, porque aquele aplauso, aquela bajulação, é tudo que você recebeu por aquilo que você fez. Agora o dia que você executar alguma coisa, e o teu nome não for nem mencionado, teu nome não for reconhecido, até derem crédito, vão dar crédito para outros muitas das vezes, isso vai o que te sobrar de recompensa lá no céu, na eternidade. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, para finalizar, Colossenses 3, 23 e 24, vamos ler aqui, já quero em 5 minutos finalizar. Colossenses 3, 23 e 24, texto bem bacana assim, para a gente ter no coração esse texto aqui. Glória a Deus. Isso aqui, irmãos, é um texto muito legal. Diz assim, ó. Esse texto aqui, olha, eu acho maravilhoso. Quero compartilhar com você. Vou esperar você abrir aí para você acompanhar. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Verso 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Está entendendo qual é a motivação que eu tenho que cantar na igreja? Está entendendo qual é a motivação que eu tenho que pregar, que eu tenho que servir, que eu tenho que contribuir, que eu tenho que vir para a igreja? É essa aqui, irmãos. E tudo, olha, dá uma ideia de totalidade. Se alguém aí no português vai até consegue explicar melhor. E tudo, a ideia de totalidade. Quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que lição maravilhosa que nós aprendemos aqui nessa noite, irmãos. Que nós possamos sair daqui, irmãos, com um pensamento diferente. Que nós possamos aproveitar esses cultos que Deus tem dado para nós, irmãos, e melhorar a nossa vida como cristão. Eu estava pensando na mensagem que eu vou pregar domingo na Santa Ceia para os irmãos. Eu estava estudando aqui já pensando no domingo. E no domingo, irmãos, eu vou pregar sobre ser leal a Deus. Vou pregar, o tema vai ser lealdade e deslealdade. Tema da mensagem de domingo vai ser essa, pode anotar. Deus já colocou no meu coração. E eu não vou falar só da lealdade a Deus, vou falar da lealdade ao patrão, ao encarregado, aos governantes, à segurança. Ser leal a tudo. Porque Deus colocou no meu coração, irmãos, que esse mundo só está mergulhado nessa podridão. É porque a igreja parou de fazer a diferença. Funcionários cristãos já não são mais leais aos patrões. Empresários cristãos já não são mais leais ao sistema tributário. E daí o mundo é 100.000 vezes pior do que isso. O dia que eu e você entender, irmãos, de ser leal a tudo, esse mundo será transformado, será mudado, porque a igreja vai fazer a diferença na face da terra. Vamos estar em pé para nós orar e agradecer a Deus. Marque esse texto de Colossenses 3, 23 e 24 que a gente leu aqui. Marque. A partir de hoje, irmão, se você for entregar a oferta na igreja, for entregar o dízimo, se você for dar um copo d'água para um mendigo lá na rua da sua casa, faça não para ser reconhecido pelo homem, não para ser aplaudido,
faça para o nome do Senhor ser glorificado. Hoje uma das grandes dificuldades que nós encontramos, irmãos, na questão da contribuição, a pessoa diz: não, eu não vou contribuir porque eles investem mal, que eles tinham que investir aqui, investir ali. Não, irmãos, se fazer como para Deus, irmãos, é dele que vem a recompensa. Ah, eu não vou ajudar aquela pessoa porque não adianta ajudar, quem tem que ajudar é fulano. Não, ajude como fosse para Deus, porque a Bíblia diz que o galardão vai vir do Senhor, o Senhor vai entregar para cada um de nós. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos dá um coração melhor, Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, com um pensamento diferente, que nós possamos sair daqui com um pensamento de Te servir melhor, Senhor, que tudo que nós vamos fazer a partir de hoje, quer ser contribuir, quer seja dar um copo d'água, quer seja ajudar alguém, Senhor, quer seja, Senhor, ocupar algum cargo na igreja de liderança, que tudo que nós venha fazer seja para Ti, Senhor, e não para ser reconhecido pelo homem. Pai, porque nós sabemos que a recompensa vem de Ti, Senhor. Pai, eu quero Te agradecer pela Tua igreja que veio nesta noite ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu quero Te agradecer nesta noite, Senhor, por Tu ter falado comigo, Senhor, e nesta noite eu aprendi, Senhor, a como ser melhor, Senhor, a como, Senhor, receber maiores recompensas de Ti, Senhor, fazendo nesta vida sem esperar nada em troca, Senhor. Pai, obrigado pela Tua igreja, Senhor, que está com sede de aprender a Tua palavra, que quer Te conhecer mais através da Tua palavra. Deus, agora despede a Tua igreja em paz, levando a cada um para os seus lares, Senhor, que nós possamos receber de Ti a recompensa de tudo que nós viemos fazer, Senhor, inclusive de estar nessa terça-feira para aprender mais e mais da Tua palavra. Ó Senhor, dá uma semana abençoada para os Teus filhos, Senhor, dá uma semana abençoada para os familiares de todos que estão aqui nesta noite, Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja e Te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Estenda a sua mão para cá assim, ó. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, e todos dizem amém. Estamos despedidos, vão todos em paz, até quinta-feira, amanhã oração, quinta um grande culto.